Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Psi Descomplica. Eu sou Lucélia Santos e é sempre uma satisfação para nós poder ter você aqui acompanhando cada tema trabalhado, pensado e cuidado com zelo, para que você consiga de fato entender muitos dos temas atuais de modo simplificado e, claro, também discutido de como isso afeta a sua vida, tá? Antes de começarmos o nosso podcast de hoje, eu já gostaria de te convidar a seguir as nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, nesse canal que você está assistindo, tá bom? @TV Promessa Viva é a nossa página, sempre muito pensada, com todos os programas, cuidando de cada área da sua vida, desde a sua área espiritual, a sua área mental e todos os ambientes que de fato fazem parte da nossa vida enquanto indivíduo, tá bom? Aqui no canal você vai encontrar diversos programas e episódios que vão fazer sentido para a sua vida. Mas vamos ao nosso tema de hoje? Como deixar as dores no passado? Passado é uma palavra que insiste em voltar para o nosso presente, não é? Você pode dizer, claro, Lu, ela insiste em voltar porque nós, muitas vezes, estamos vivendo um local passado. Já pensou, já observou, na verdade, quando você está conversando e você traz a seguinte reflexão assim, mas em tal tempo era assim. Geralmente, quando a gente conversa com idosos, eles sempre gostam de trazer a vivência do tempo deles, né, da vida deles. Eu gosto muito de conversar com a terceira idade por causa disso, porque eles dizem assim, minha filha, no meu tempo não era assim, não. No meu tempo as coisas eram diferentes, e vocês agora, tudo é motivo disso, motivo daquilo. E aí eu acho muito interessante essa perspectiva de como eles colocam a vida, né? No meu tempo era assim, porque assim, agora é assim, desse jeito. E muitas vezes nós não estamos na nossa terceira idade ainda, mas nós estamos vivendo em um passado que sim, nós habitamos, é um passado nosso. E nós vivemos esse saudosismo de coisas que foram boas. Uma viagem que você fez, uma conquista de algo. Esse é um passado que te agrega. Mas sabe aquele peso que muitas vezes nós estamos insistindo em carregar, que não fazem sentido para o nosso presente, mas nós estamos ali, agarrados com ele. Nós não queremos deixar. E é justamente esse processo de não deixar as coisas no seu devido lugar que tem angustiado a nossa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos no presente, sim, mas nós estamos constantemente olhando para o nosso retrovisor da vida, olhando para o nosso passado. Aquele saudosismo não é apenas uma saudade, sabe? É também trazer diversas coisas que nos magoaram para o meu presente. E quando não estamos olhando para além, estamos olhando num tempo que ainda não nos pertence, que é o futuro. E essa nossa conversa de hoje, ela vai versar apenas sobre o passado. E eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Tem alguma coisa do seu passado que você tem insistido em trazer para o seu presente? Uma pessoa, uma situação, uma fala. E aí eu gosto muito de usar as falas, porque é justamente a fala que você ouviu em uma infância, em uma adolescência, que faz com que você hoje determine os seus padrões. E aí essas falas estão muito ligadas às crenças. As crenças são criadas a partir de falas escutadas das pessoas que são os meus genitores, os meus cuidadores, as pessoas responsáveis por mim, que eu acredito e que eu vejo-as como um certo saber, uma certa imponência, vamos dizer assim, né? Uma superioridade sobre a minha pessoa, porque eu sou pequena, estamos falando da nossa infância, tá? E aí eu ouvi muito que não era para mim tal situação, que eu não conseguiria chegar a determinado lugar, a tal situação, que eu não mereceria conquistar muitas coisas, e eu vou carregando esses fardos e esses pesos ao longo da minha vida. Existem algumas imagens na internet muito boas de pessoas carregando diversos sacos nas costas, né? E esses sacos, alguns tinham a identificação de culpa, né? Você não pode, isso não é para você, só para ilustrar.
o quanto que nós carregamos coisas desnecessárias à nossa vida. E nós precisamos estar fazendo essa reflexão, tá? O que é que eu tenho carregado? O que é que hoje, na minha vida presente, tem sido delimitado a partir do que eu tenho carregado? Porque se eu estou com fardos demais, carregando um passado que não mais me faz sentido, eu diminuo o meu ritmo, eu diminuo a velocidade com qual eu estou caminhando, né? Você nunca vê alguém correndo com vários pesos nas costas com uma velocidade considerável. Ela vai cansar rápido, ela vai parar, ela não vai conseguir suportar aquela caminhada e aquela jornada, não é verdade? E aí eu preciso olhar para mim, quais pesos eu estou carregando? Quais são as falas que eu ouvi a minha vida toda que me fizeram acreditar que hoje eu não possa conquistar, desempenhar, viver tal coisa, tal situação, tá? O que é que você ouviu na sua vida que limitou o seu acesso hoje a conquistas, sim, possíveis? Nós não estamos falando de uma realidade perfeita, utópica, expectativa nível Harvard. Não. Nós estamos falando em uma vida possível, em uma vida real, em uma vida, sim, eu nutro expectativa de alcançar algo e eu vou trilhar um caminho para alcançar esse algo. Mas não olhando como sendo algo impossível, porque alguém em algum momento me disse. Que passado você tem carregado? Que relações você tem carregado? Às vezes nós temos um rol de amigos, entre aspas, que nós insistimos em carregar. Nós insistimos em estar dentro daquela relação ou de querer aquelas pessoas dentro da minha vida. Mas será que essas pessoas fazem sentido com o modo de vida que eu vivo hoje? Faz sentido eu querer pessoas que não agreguem à minha vida? Você já passou por uma situação onde você, ao ver uma pessoa na rua, você faz assim, ó: "Ai, meu Deus, já vem tal pessoa. E aí?" Porque essa pessoa seria uma pessoa excelente ou porque seria uma pessoa desagradável, e aí você, por não querer desagradar a pessoa ou o ciclo que você participa, você insiste em manter essa pessoa perto de você. Mas essa pessoa às vezes tem atrapalhado a sua vida. Nós não estamos falando aqui, tá, pessoal, de que você tem que cortar relações com Deus, o mundo. Não. Nós estamos falando em você estabelecer limites para que você consiga construir a sua vida de forma mais saudável, de modo mais suave. Tem pessoas na nossa vida que nós insistimos em carregar, mas que não fazem parte do modo com o qual eu quero viver, do modo com o qual eu penso a vida. Mas eu insisto em ter essas pessoas. Pessoas que, quando eu conquisto algo, não se alegram como você se alegraria em relação à conquista dela. Faça essa reflexão. Quais pessoas têm andado ao seu lado? Que pesos são esses? São fardos muito pesados? Pessoas que derramam sobre vocês muito problema e que vocês acreditam que tenha que resolver porque aquela pessoa não tem ninguém e você toma para você, enquanto isso a sua vida vai diminuindo o ritmo, você se sente sugado. Lembra lá quando eu encontro uma pessoa na rua que aquela pessoa é desagradável e eu faço, ai meu Deus, já vem aquela pessoa. Eu já começo a respirar com o enfado de ter que encontrar aquela pessoa. Agora pense em como é para você encontrar uma pessoa que te deixa extremamente feliz, que contamina você de uma forma maravilhosa, que você se sente reenergizado, que encontrar aquela pessoa deixa você lá em cima, porque a pessoa é alegre, é animada, é efervescente, vamos dizer assim. E aí você sai daquele encontro, uau, cara, como é bom encontrar com você. Por que que a gente não tem mais encontros desse jeito? Como que é diferente encontrar alguém do qual eu me sinto sugada, eu me sinto cansada, e encontrar alguém que me anima, me reenergiza? Como que é diferente? E muitas vezes nós insistimos em estar ao lado daquela pessoa que não mais cabe dentro daquela vida que eu quero ter. Uma pessoa que, enquanto eu quero estudar para concursos, aquela pessoa quer saber de festas, de baladas, de viver o aqui e o agora. Claro, nós precisamos viver o aqui e o agora. É o tempo que nós temos. Mas nós não podemos deixar de pensar que a vida que eu tenho aqui agora, ela também vai ser uma vida passada. E aí lá na frente eu posso estar murmurando, reclamando por não ter aproveitado esse tempo como eu deveria.
Então aqui fica a reflexão. Quais pessoas você tem insistido em carregar na sua vida? Quais pesos você tem insistido em carregar? Você tem se sentido enfadado, cansado, exausto? Esses pesos são seus? Esses pesos você precisa carregar? Deve carregar? Ou será que você poderia deixá-los, abandoná-los? Eles são seus? Faça essa reflexão na sua vida. Nós estamos terminando, e terminamos, na verdade, né? O primeiro trimestre do ano de 2025. E para muitos, comece a fazer uma reflexão sobre todas as expectativas que foram colocadas nesse ano. E aí o ano já piscou. Muita gente traz aquele discurso: o ano só começa depois do carnaval. Carnaval terminou. E agora? Qual é a desculpa que eu tenho para estar trabalhando o deixa para depois? Lembra o nosso último episódio? Deixa para depois? Pois bem, se você não viu, volta lá e vê o episódio sobre a autossabotagem. Nós estamos aí findando o ciclo inicial de um ano. Muito em breve, nós chegaremos à metade do ano. E será que você vai continuar carregando pesos que não devem ser carregados? Pesos que não fazem sentido? Vamos refletir sobre a vida que estamos levando. Ela é muito curta, ela é muito breve, para carregar coisas que não fazem sentido e para carregar pessoas que não fazem sentido dentro da vida a qual eu quero construir, a vida a qual eu prospecto, eu vejo, a vida a qual eu desejo para mim. Tá bom? É uma satisfação, é sempre uma satisfação, é um prazer para nós ter você aqui discutindo questões da atualidade, tá? Que você possa ter uma excelente reflexão sobre como tem sido a sua vivência, como tem sido a experiência de olhar para o passado, mas não deixar que esse passado dite o ritmo do seu presente e muito menos impeça que você venha a conseguir, né? Te impeça aí de ter o futuro promissor, que com certeza você terá. Mas para isso você precisa se engajar e deixar cada coisa no seu lugar. Levar apenas aquilo que é essencial à sua vida, tá bom? É uma satisfação para nós e nos vemos agora no nosso próximo episódio do podcast Apsides